Nasci na ilha de Marajó, numa fazenda chamada Santa Luzia. A minha mãe nos levou em 1953, quando deu aquela grande cheia no Amazonas. O meu pai, que era um pequeno fazendeiro, ficou na miséria. Aí nós viemos para Belém. Em Belém eu comecei a estudar no grupo, antigamente o grupo escolar Floriano Peixoto, onde fiz o curso primário. Depois fiz o curso ginasial e científico no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, em Belém do Pará, que os padres lá salesianos me deram uma bolsa de estudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar colégio. Depois eu entrei por influência de um tio meu, que o doutor Francisco de Paula Correia, que foi o único marajoara que estudou na Universidade de Cornell, foi estudar Química nos Estados Unidos. Baseado no exemplo dele, eu também quis estudar Química, numa escola que tinha lá em Belém, que chamava Escola Superior de Química. Eu me formei em Química, não tinha emprego, porque em Belém é uma cidade que é difícil para ter emprego até hoje. Eu tive então que migrar. Para onde eu migrei? Migrei para São Paulo, mas lá em São Paulo eu não consegui emprego. E vim para cá, para Manaus, porque Manaus naquela época era aquilo que o poeta Adilson Figueira chamava, era um verdadeiro porto de lenha. Ninguém queria vir para cá mesmo, eu vim. E aqui foi a salvação da pátria, porque eu vim para tomar conta de um pequeno laboratório de celulose que tinha sido instalado nos anos 50. Eu vim para cá pelas mãos do doutor Djalma da Cunha Batista, que hoje é até nome de rua, é um homem muito direito. Então, esse foi o início. Eu cheguei aqui, não foi por vontade nenhuma de nada, era porque por sobrevivência, que eu não tinha possibilidade nenhuma lá em Belém de arranjar emprego, que era a última cidade que eu pensava em vir era Manaus, que naquela época em Belém todo mundo achava que Manaus era um lixo, que agora não é a maior metrópole da Amazônia, e eu vim parar aqui. E aqui eu comecei a trabalhar. Eu não entendia quase nada de celulose, da minha especialidade, que é celulose e carvão vegetal. Não entendia quase nada. Mas eu sempre fui também um pouco, nem ser acadêmico, mas ser autodidata. Eu comecei a ler tudo sobre estudar mesmo, para valer. E lá na biblioteca, na Guilherme Moreira, tinha uma bibliotecária, que eu faço questão de citar o nome para homenageá-la, a doutora Eugenie Ferraz Solano da Silva, que era muito ladina e conseguia assinar revistas internacionais. O embaixador da França veio visitar em Manaus. Naquele tempo Manaus não tinha nada para mostrar, não estava apogeu do boi bumbá. Aí ele veio e uma da repartição que mais visitava era o INPE. E lá ele ofereceu uma bolsa de estudo para mim e para o Eloy Barbosa Pena Ribeiro, que hoje é advogado aposentado da União. Foi químico, engenheiro químico, hoje é advogado e é aposentado da universidade, que ele saiu do INPE para a universidade. E ele, então, o embaixador da França ofereceu. O doutor Paulo, que era o diretor, Paulo de Almeida Machado, me chamou e perguntou se eu queria ir. Eu disse, lógico, quem ia naquela época, dispensar um estágio na França. Mas eu disse, não, mas antes, traga esse professor aqui. Aí o Petroff veio aqui em 1972. Ele passou um mês aqui com a gente, era um francês mulherengo, que se apaixonou lá com uma caboquinha, daqui do Amazonas, tudo, era um cara legal. Aí o Petroff fez ali o que devia ser feito aqui. Aí eu fui estudar na França, depois fui fazer mestrado em Curitiba, fiz um curso de mestrado em tecnologia de produção florestal, e também viajei muito, ia para congresso em São Paulo, todos os trabalhos que a gente escrevia eu ia para São Paulo, o Instituto dava condições, e fiz também, fui bolsista do governo japonês, fiz uma viagem para visitar a instituição de pesquisa florestais nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.
de tal maneira que eu fiz uma das maiores viagens que nenhum amazonense fez. Quando eu cheguei em 1974 em Manaus, vindo do Rio de Janeiro, do CNPq do Rio de Janeiro, para montar a assessoria de imprensa e a coordenação de extensão, eu vi falar de um pesquisador que contestava tudo e acabei me aproximando dele porque ele coordenava um debate semanal, que esse ano faz 32 anos que existe esse debate, todas as terças-feiras, e era coordenado justamente por esse contestador. E então eu logo aprendi que para ficar do lado certo no INPA era ficar do lado do Antônio Azevedo Correia, porque tem um sentimento republicano muito grande, assim, eu acho que as pessoas que têm mais a noção do interesse público dentro do INPA é o Antônio Azevedo. Eu, quando entrei no INPA, eu conheci logo o Azevedo, porque era na época que ele era mesmo o cachorro doido, né? Então, eu lembro que ele ia nos seminários, na época o Seminário da Amazônia era um evento muito mais importante, tanto para a cidade quanto para o INPA. Era um polemista muito engraçado, porque ele sempre falava de um modo muito particular, né? Muito sem papa na língua, né? Sempre dando opiniões polêmicas sobre temas que eram muito candentes. Na época, isso aí eu estou falando da década de 80, a discussão do movimento ambientalista se dava em outros moldes, não é como agora, né? Na época, toda a discussão do movimento ambientalista se dava ainda dentro do contexto de oposição entre sociedade civil, ditadura, essa coisa, e também as posições políticas extremadas que haviam no cenário internacional, num clima de polarização, de Guerra Fria, de final de Guerra Fria. Então, toda a discussão se dava de outro modo. E o Azevedo sempre era um polemista favorável ao uso, à exploração, à ocupação da Amazônia. Então isso foi uma coisa, era bem marcado por essas posições. O INPA que ficava lá ali na rua da Guilherme Moreira, o INPA ainda não tinha esse campo. O que aconteceu então com o INPA? Quando o presidente Castelo Branco assumiu, ele fez uma que chama Operação Amazônica. Entre outras coisas, eles pegaram um navio que veio de Manaus, de Belém até Manaus, para estudar o cenário macroeconômico e cenário econômico da região. O INPA, os militares na época tinham muito preconceito contra o funcionário público. E contra a lenda, que deu até azar, porque quando o doutor Djalma estava fazendo a exposição, o quadro caiu. E o Castelo Branco, que era um cearense meio irônico, disse: poxa, doutor, o seu quadro de funcionário, que era uma bicharia, é muito grande, que está pesando, pesa muito que caiu. Bem, então o que acontece? Aí os militares da época da Revolução de 64 criaram um dilema, com 3 situações. Primeira situação, acabar com o INPA. Acabar. Porque eles acabaram com muita repartição, acabaram com a rede ferroviária federal, acabaram com tudo, etc. Segundo, transferir o pouco acervo do INPA, que isso aqui não existia, o pouco acervo do INPA para o Museu Gueldi, em Belém, que era mais antigo. Terceiro, revitalizar o INPA. O Castelo Branco, quando comandante da região amazônica, ele gostava muito de pesquisa, e ele veio aqui, visitou o INPA, etc. Tal, e esteve até na inauguração da usina de celulose. Aí o que aconteceu? Optou-se para fortalecer o INPA. Os militares que tinham medo, que era como até hoje, que os americanos tomassem conta de tudo. Então eles deram dinheiro, através da Sudam, para o general Bandeira Coelho, para construir essa sede. Aí veio também, o destino ajudou muito, veio também um diretor, um mineiro de Uberlândia, chamado Paulo de Almeida Machado. Esse Paulo de Almeida Machado veio para cá, ficou 5 anos, aqui de 68 a 73. Nesse período, ele consolidou os campos do INPA, construiu esse campus aqui. O Azevedo tem toda uma história de vida muito ligada ao INPA. Eu lembro do Azevedo assim, como
um dos grandes batalhadores, né, pela democratização do Instituto, onde ele participou da Associação dos Pesquisadores do INPA, de várias diretorias. O INPA viveu, não? O Paulo Machado saiu para ser ministro do governo Geisel, ministro da Saúde, e o Geisel, apesar de ser militarista, trouxe um socialista para ser diretor do INPA, que é o doutor Warwick Estevão Kerr. A partir do Warwick Estevão Kerr, nós aqui no INPA entramos no ciclo do Piracicabano. O que é isso, ciclo Piracicabano? O ciclo Piracicabano era que todos os diretores, num período de quase 20 anos, vinham da ESALC, da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz. O Instituto, infelizmente, no governo Lula, está passando um período muito difícil, porque está virando uma repartição pública. O pessoal está perdendo o entusiasmo e está virando entusiasmo. Todo mundo aqui está fazendo bico, BICOG, vida é Beck. Aí pega o FAM, pega o EA, pega o Newtoninho, espada aula, tal, para se virar. Não está tendo mais aquele entusiasmo que tinha. Eu atribuo isso, esse negócio da preservação, porque o INPA foi criado para o desenvolvimento, para fazer o desenvolvimento, o crescimento, seja a denominação que queira, desenvolvimento ou crescimento. E no caso, como é um instituto eminentemente de floresta, desenvolvimento florestal, da indústria florestal, que agora não está nada, que está sufocado por causa da ecologia, do preservacionismo. Falar em celulose era um palavrão. O que é palavrão? Estou chamando o nome da minha mãe. Mas agora não, todo mundo sabe, todo mundo conhece, graças a Deus está bom divulgado. Então nós conhecemos fazer isso. Vencer essa mística do desconhecimento. E também o prático. Nós somos precursores da Jari, da indústria de celulose Jari, que está no Pará. Somos precursores de todas essas fábricas de reciclagem de papel, que papelão do lado de caixa que tem aqui no Amazonas. Nós somos precursores disso. Mas o grande mérito é o conhecimento, desmistificar a coisa, mostrar que não é coisa de outro mundo, etc, tal. Infelizmente, o preconceito contra esse setor veio a onda ecológica, o setor de tecnologia da instituição começou a perder campo. Por causa dos ecologistas, nossos colegas que são muito competentes, como o Dr. Filipe Vernissage e outros, começou a perder campo. Então ficou valendo, foi a preservação da Amazônia. Fora o desenvolvimento, tudo para a preservação. Aí foi perdendo importância e os diretores não deram importância. Eu fiquei 10 anos aqui. Mesmo assim eu consegui alguma coisa. Não deixei morrer a ideia, que eu continuava publicando o trabalho, escrevendo tal. Escrevendo trabalho e consegui aumentar, abrir o leque do laboratório aqui, tal qual o modelo lá da França, do Centre Technique de Forestier Tropical, onde eu fui estagiário, que era para ter atividade de celulose e outra atividade de carvão, energia. Então, até hoje, laboratório de celulose e carvão. Graças às minhas amizades, aí diretor não tem nada a ver com o peixe, foi prestígio meu, amizade minha, que eu tinha com o finado coronel Joaquim Pessoa de Igreja Lopes. Ele deu recursos para fazer o laboratório de carvão vegetal, que foi feito na época que quando surgiu, já no fim do ciclo Piracicabano, porque o ciclo Piracicabano, todos eles eram muito ecologistas. Aí eu consegui esse dinheiro com o coronel Joaquim Pessoa de Igreja Lopes, da Suframa, e fizemos o laboratório de carvão vegetal. O laboratório de celulose e de carvão vegetal é modelo e é representativo em toda a região. Hoje o laboratório atua na parte de pesquisas de materiais madeireiros e não madeireiros para fabricação de polpa química, polpa mecânica e papel e carvão vegetal e briquetes. E tem toda uma infraestrutura, tem equipamentos aqui de mais de 20 anos em pleno funcionamento e equipamentos novos que funcionam perfeitamente. Então, esse laboratório tem essa raiz profunda graças à visão dele. Ele sempre teve essa visão de que conhecimento, de que a troca de informações é caminho. E ele defende que a área de tecnologia da madeira tenha que ser estudada. Ele não mudou conforme a moda,
como ele fala, ele não virou defensor ambientalista. Tem que saber usar, e usar bem feito, e saber como administrar os recursos florestais. As cabeças coroadas da Europa, isto é, as ONGs ligadas à realeza europeia, notadamente a inglesa, que é o WWF. O WWF, o presidente do WWF é o Duque de Edimburgo, da Grã-Bretanha. A rainha Beatriz da Holanda, a rainha da Bélgica e a rainha da Suécia, a rainha Silvia, que é até brasileira, resolveram deixar a Amazônia intocável. E em vez de os governos, os partidos Labour, os partidos políticos, ou os governos fazerem pressão, não. Eles deram essa missão para as ONGs. Aí eles encheram de dinheiro as ONGs, tanto brasileira como estrangeira. O Brasil precisa de dinheiro toda hora, e veio o seguinte. Mas eu sou contra tudo isso. Aqui veio um cara que já morreu, depois de Almadeira no Reino da Glória, o Lutzenberg, que ele era contra o consumo de frango criado em granja. Tinha que ser frango só caipira. Que não tinha. Então é uma tendência de volta ao passado. É uma tendência de fazer a Amazônia como era no tempo do comandante Raimundo Moraes, que era o quintal, coisa, todo mundo vivendo naquela vida, aquela vida do interior, sem coisa. Então eu sou contra isso. Sou contra, eu acho que a minha teoria é a teoria dos militares, do general Lessa, de outro, eu acho que nós temos que desenvolver a Amazônia. E esse negócio de desenvolvimento sustentado não existe. Desenvolvimento só tem um, é desenvolvimento. Ou é desenvolvimento ou não é desenvolvimento. E esse desenvolvimento sustentado, que isso que Eduardo Braga faz aí, Zona Franca Verde, tudo isso é feminismo, não existe isso. Eles nem viram o século XX passar. Ficaram no século XIX, naquela vidinha, não tem nada, absolutamente nada. Por isso que eles acham que eles me afastam, porque eu acho que eu sou doido mesmo, sou cachorro doido, me afasto do lado. O William vai um pouco do meu lado, porque acha que aqui eu acho. Agora eu não estou mais discutindo porque eu estou doente. Eu acho que o meu tempo passou. Está igual aquela música do Chico, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Mas eu vi tudo. Eu vi tudo, eu vi o momento que se queria desenvolver mais a Amazônia. E tendo como veículo a floresta. Se você quiser fazer, é a silvicultura, é o plantar. Plantar, tudo dá, já dizia o Pero Vaz de Caminha, plantando dá. Então tem que plantar a árvore, fazer o reflorestamento, que não faz. Nem os empresários e nem o governo obriga. Ele nunca se acovardou, ele sempre defendeu com muita intransigência suas ideias. E eu acho que ele tinha razão, porque ele planteava alternativas de manejo florestal. Aquilo que nós estamos vendo, as leis, por exemplo, das florestas, que está sendo implantado, nos mostra realmente que as florestas podem ser manejadas. E as florestas devem ser manejadas, devem ser utilizadas com racionalidade, de tal maneira que não afete a própria natureza, se mantenha uma harmonia entre o meio ambiente e a floresta e o homem. Então, ele já defendia na década dos 70, na década dos 80, defendia isso, mas ninguém acreditava nele. Por quê? Porque nós não tínhamos a concepção realmente como podíamos desenvolver um modelo de manejo para a Amazônia. Nós devemos de agradecer essa figura, entende? Que está fazendo história na Amazônia. Cresci até os 14 anos comendo macaco, lá em Marajó, guariba, que é macaco diferente, comendo paca, tatu, etc. E tal. E tartaruga. Tartaruga é o prato que eu mais gosto, que agora é proibido. Então é isso aí. Mas a fauna amazônica é muito pobre. A amazônica só é rica numa coisa, mosquito. Por exemplo, aqui fala em turismo. Veja como é a coisa no Brasil. Fala em turismo no Nordeste, que era uma unidade tão grande para o turismo, deu em quê? Deu no turismo sexual para prostituir criança, que toda hora está saindo da Rede Globo. E aqui fala em turismo, mas com essa quantidade de mosquito, se aqui tem um hospital de moléstias tropicais, que foi feito por um amigo meu, pelo Heitor Dourado. E aqui tem um laboratório só de moléstias tropicais, aqui no INPA.
Então é perigoso, a Amazônia é perigoso. Não é perigoso para nós nativos, mas para quem vem, tem leishmaniose, oncocercose, tudo quanto é ose, aqui além da malária tem de monte. Ele foi um grande agitador, grevista, junto comigo, participamos de várias greves, bebemos cachaça nas latas durante as passeatas aqui pela avenida. Então sempre foi um agitador nato, isso dele, né? Não sei se é porque aquele fervo de paraense da ilha de Marajó, mas ele sempre foi um exemplo digno e pesquisador que o Instituto sempre teve como um líder aqui dentro da nossa instituição, né? Provoquei alguns constrangimentos neles uma vez, com a questão da biopirataria. Não se falava em biopirataria. E eu fiz uma tese sobre o Smithsonian, que é uma puta instituição americana, um museu maravilhoso dos Estados Unidos. E aí eu comecei a quantificar o material que saía, e aí isso deu um rolo desgraçado, foi bater na embaixada americana, o ministro. E o Azevedo sempre apoiou, quer dizer, essa história toda. Ele me chama de caçador de biopirata. É uma mentira, eu nunca cacei biopirata. A única coisa que eu fiz foi quantificar uma coisa que todo mundo sabe na Amazônia, que os estrangeiros levam tudo e não fica nada. E eu tive a oportunidade de dar substância, não só teórica, mas empírica a essa informação. E deu um problema que, puta merda. E o próprio Azevedo, coitado, foi constrangido a depor em comissões, porque o documento que nós mandamos para o Congresso Nacional, denunciando a falta de controle sobre a saída de material, acabou redundando numa confusão dos diabos. E o próprio Antônio Azevedo foi obrigado a depor. E ele falava, o William Gamba é que sabe de tudo. E eu fiz um depoimento lindo de 200 páginas, que foi integralmente aproveitado pelo Congresso Nacional, junto com a Glória Moreira, que é uma outra companheira nossa, que certamente, se a ASP puder fazer um trabalho sobre a história dela, é muito interessante, porque ela que... Hoje em dia o pessoal do INPA não quer nada, tá todo mundo largado, todo mundo ilhado com seus milhões de dólares aí, os estrangeiros oferecem dinheiro até para fazer contra eles mesmos, mas enfim, as coisas com Azevedo é o mestre dessa história de contestação, desse desenvolvimento insustentável. Ele anda aqui, o campus do INPA, ele vai, tem dias que ele vai de sala em sala, não digo agora, mas quando ele estava aqui todos os dias, ele ia de sala em sala conversar, ele vinha gozar a outra pessoa, porque ele já tinha passado na sala e já vinha falar da outra pessoa aqui. Então, a gente ficava atualizado pelas informações da Azevedo dentro do INPA. Comecei no INPA como estagiário começo em 80, mas aí quando eu fui contratado em 85, aí eu me encarreguei de apresentar um seminário sobre o meu trabalho, né? E aí eu apresentei um trabalho que era, na época eu estava trabalhando com quelônios aquáticos, tartaruga, tracajá, essa coisa que eu sigo trabalhando até hoje. E eu estava apresentando um quadro do meu trabalho anterior, no extinto IBDF e tal, sobre o sistema de proteção às praias, os padrões de uso, comercialização, essa coisa toda. E eu defendia o manejo, né? Mas, apesar disso, o Azevedo abriu a discussão me chamando de ecologista roxo, naquele modo muito engraçado dele falar e tal, porque, imagina, eu estava falando que o pessoal tinha mais que comer, tartaruga, tracajá. Eu concordo, eu também acho, né? Eu só acho que isso tem que ser discutido de um outro modo, quer dizer, de forma a viabilizar isso, não simplesmente liberar, né, porque a gente vive outro momento e tal, mas estabelecer padrões de manejo e tal, que tem que ser em cima de parâmetros ecológicos. Enfim, a discussão foi nesse rumo. E aí, durante um tempo, sempre que eu encontrava o Azevedo, ele, aí, ecologista, como é que você tá? E tal, aquela coisa. Era muito engraçado. Além de agitador, ele imitava tipo um cachorro, aquele jeito dele, né? Aí botaram o apelido dele de cachorro doido. Chegou um ponto de ser tão brigão aqui que ele foi até as porradas com o diretor, o antigo diretor nosso, que ele brigou com o doutor Osório, foram uns tapas e briga mesmo. Quer dizer, ele não tinha peito na agulha, como ele sempre disse, eu não tenho um bucho furado, o que falar coisa para mim, ele espalha mesmo tudo que ele bem entende, né?
Então não pode pedir segredo para o Azevedo, que é perigo. Dizer segredo para o Azevedo, que o Azevedo é perigoso, né? Do futuro, negro. Porque o problema é o seguinte, que não tem no governo, por exemplo, agora o governo do Lula. O Lula eu conheço ele pessoalmente. Eu pensava que ele fosse fazer alguma coisa, mas ele não fez nada. O gasoduto está aí paradão. Não foi para frente nada. E pegou pegou a doutora Marina das ONG, a famosa ministra Marina das ONG, que ela se uniu com a ONG e que ela conseguiu barrar tudo. O que é que eles conseguiram fazer? Eles barraram a indústria madeireira e não barraram o desmatamento. Que aí, em vez do boi é a soja que está invadindo, infelizmente. Invadindo aí. Então é o seguinte, então o futuro, pode ser que no futuro do governo, a Amazônia possa voltar aquele diálogo que tinha os militares. Entregar para não entregar, como era a lema do Projeto Rondon. Sou realizado em todos os sentidos. Sentido familiar, porque eu sempre digo, duas coisas que eu fiz bem na minha vida. Foi meu casamento, sou casado quase 40 anos, e a minha profissão. Minha filha já se formou em médica, casou, e também é difícil, hoje o pessoal não quer casar, quer se amigar e quer viver tipo cachorro. Então até isso eu acho que eu me julgo uma pessoa que eu dei certo, até nessa parte familiar. Esse negócio de casamento não é só lua de mel, não é só vivência e tal, é amizade mesmo, é amor. É como, por exemplo, agora eu adoeci, a minha mulher se acorda às 5h30 para me levar na hemodiálise. Você acorda às 5h30. Então me acompanha quando eu adoeci, porque aí que a gente vê o amor das pessoas. Quando eu adoeci, fiquei internado durante quase que um mês, 15 dias, mais de um mês, lá na UTI da Santa Júlia. Estava lá por perto de mim. Por isso que eu peço a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré, que eu morra primeiro. Morra primeiro que ela. Porque eu não sei como eu vou viver sem ela. Eu conheci a Cleusa aqui em Manaus, logo que eu cheguei em 68. Nós casamos no dia 7 de abril de 71. A Cleusa é 17 de abril de 1971. E nós estamos, né, vivendo essa aventura junto, já com 35 anos. 35 anos. Tal, e se fazer um somatório de tudo, eu acho que nós tivemos sucesso em viver junto. Ela nunca quis se separar de mim, nem eu dela. Eu acho que fui uma moderadora. Até profissionalmente mesmo, eu sempre procurava ponderar, né, e acalmar, porque ele é impulsivo, né? Mas eu acho que, e como nós trabalhamos juntos mesmo, assim, na mesma sala, 17 anos, então a gente, não que ele ouvisse totalmente, né, mas eu tentava frear, às vezes, assim, os impulsos, né, aquele rompante de querer lá desaforar o diretor, qualquer coisa. E eu sempre procurei, assim, moderar. O cantinho preferido é uma rede, né, que ele gosta demais de ficar se embalando e ficar vendo televisão aqui, vendo a TV Câmara, a TV Senado, que ele adora também política, ele não vê direto. Todos os programas, ele se liga nisso, não gosta de outra coisa, não. Esse período todo que ele trabalha no INPA, nunca teve outro emprego a não ser o INPA, quando chegou em Manaus. Basta isso.
Há outros pesquisadores que trabalham no INPA, mas só vem aqui, quem sabe quando, assim, tem 2, 3 empregos lá fora. Azevedo não. Azevedo sempre se dedicou ao INPA. Eu tenho um carinho como pessoa e espero que ele se recupere dos momentos difíceis da vida dele, né, porque todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E acho que ele foi eu gostaria que ele continuasse a ser um vencedor como sempre foi. Ele é o único, ele é um ícone nessa pesquisa. E ele é uma pessoa que é o grande empreendedor do estudo da celulose de papel no estado do Amazonas. Que ele continue sendo a pessoa que ele é, né? Que a gente, apesar de tudo, a gente é uma família aqui. A gente está, hoje, apesar das brigas que a gente tem, mas ele é uma pessoa que não guarda rancor de ninguém. Brigava, acabava de brigar, ele vinha, abraçava a gente, pedia desculpa, ele sempre foi assim. Uma pessoa muito explosiva, mas de um coração muito mole. Obrigada por me dar a honra de trabalhar com o senhor e ser chamada de sua sucessora. Eu espero que eu também dê orgulho ao senhor. Azevedo, eu quero de antemão te parabenizar pelo espírito de luta e perseverança que você demonstra para nós, principalmente com relação à sua doença, pois está nas condições que está e fazer o que faz, só você mesmo. Ele nunca esqueça do seu amigo Jamico, né? Que eu sou considerado um filho para ele, como ele sempre diz, e de coração fraterno, é uma pessoa que eu gosto muito e jamais esquecerei dele no decorrer da vida dele. Valeu, né? Porque 35 anos eu acho que vai ser difícil, né? Eu não viver sem ele. E devo todo, em primeiro lugar, ao INPA, depois a Manaus. Eu quero morrer nessa cidade, quero ficar por aqui depois. Porque o Manaus foi muito bom para mim.